Jesus, ele vai pregar o evangelho, uma palavra de arrependimento. O evangelho em si, desde a primeira vez que foi pregado através de João Batista, já foi uma mensagem de arrependimento. Mas para que a obra fosse feita, Jesus ordena que eles fiquem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. Então a obra teria êxodo, até porque sem poder do Espírito não dá para ir. É interessante dizermos ide, fazermos camiseta com o nome ide, impulsionar alguém a ir, mas mandar alguém ir sem antes preparar ele, sem antes ele ser revestido, é mandar ele como ovelha muda direto ao matadouro. É um suicídio espiritual, porque ir é um campo minado aonde nós vamos passar. E ainda mais quem tem um ministério espinhoso, quem prega espinho não pode andar descalço. Então, tem que haver um revestimento. O que é um revestimento? Sem esse paletó, com essa camisa eu estou vestido, e com esse paletó eu estou revestido. Quando nós aceitamos a Jesus, imediatamente o Espírito vem sobre nós, até porque ninguém pode confessar o Senhor se não for pelo Espírito de Deus. Mas para irmos, precisamos, dependemos, carecemos do Espírito Santo de Deus. Se eu fosse um dos discípulos, ou eu seria Pedro, Tiago ou João. Por quê? Porque eu gosto demais de pescar. Uma das coisas que eu gosto, além de pregar, é pescar. E eu aprendo pescando que não dá para pescar sem uma boa isca. Assim é fazer a obra. E sem o Espírito é a mesma coisa que ir pescar sem isca. Não vai pegar nada. O máximo que vai ver é o peixe. Se vê ainda, né? Porque tem uns que estão mais no fundo. Mas com uma boa isca você arrasta até os do fundo. Assim é ir sem a essência. Você não vai pegar nada. Mas se você for com o Espírito Santo de Deus, aí a pescaria é garantida. Jesus manda eles irem e ficarem no cenáculo orando. E eles ficam, obedecem a Jesus. Jesus já havia mostrado para eles lá atrás. Lembra quando Jesus escolheu de 2 em 2 e os enviou? Antes de Jesus os enviar, eu não sei porque tu cortou o meu retorno, rapaz. Eu te pego na saída, cara. Faz isso comigo, não. Antes de Jesus os enviar de 2 em 2, ele soprou sobre eles o Espírito. Mas era ali algo temporário. Mas ainda assim eles foram. Jesus disse, olha, limpai os leprosos, curai os enfermos, expulsai os demônios. Eles foram e a missão dada foi cumprida. A ponto que eles voltam felizes da vida, dizendo, mestre, em teu nome até os demônios nos sujeitam. Isso é extraordinário. E Jesus olha para eles e disse, não vos alegreis por isso. Antes vos alegreis pelo vosso nome está escrito no livro da vida. Não adianta eu pregar bem e não ser salvo, cantar bem e não ser salvo, ser um obreiro e não ser salvo, participar de algum ministério na igreja e não ser salvo. Tem muita gente que canta tanto, prega tanto, sacode tudo, mas não é salvo. Infelizmente não é salvo. A prioridade para o crente é ser salvo. É tanto que a prioridade é tanto em ser salvo que primeiro ele vai dizer, ide por todo mundo e operai sinais, expulsai demônios, limpar os leprosos. Não, impõe as mãos sobre os enfermos. Não, primeiro, pregai o evangelho. E quem crê e for batizado será salvo. A primeira coisa que nós precisamos fazer é nos revestir de poder. Eles ficam no cenáculo, uma coisa me chama a atenção. Eles ficam no cenáculo orando. São cheios, revestidos, línguas repartidas como que de fogo pousam sobre suas cabeças. Eles falam em línguas, interpretam as línguas. São cheios da presença de Deus
dentro do templo. Então, logo após, eles saem para fora e entregam ao mundo aquilo que receberam dentro do templo. E a igreja moderna me envergonha, porque a igreja primitiva, ela pegou o que recebeu dentro do templo e levou para o mundo. A igreja moderna está pegando o que recebeu no mundo e trazendo para dentro do templo. Eu tenho apenas 16 anos que aceitei a Jesus, sou um novo convertido e me escandalizo fácil. E ontem eu me escandalizei e estou horrorizado até agora com um convite que eu vi em uma rede social para um culto que a ministra Damares postou e até protestou contra aquilo. O culto se chamava Vem Novinha. Como é que existe um culto com o tema desse Vem Novinha, o culto? Aonde a igreja vai parar dessa forma? Aonde nós vamos parar dessa forma? Aleluia, lá há 10 anos atrás, quando nós pregadores gritávamos contra movimentos gospel, shows gospel, dentro das igrejas, contra baladas gospel, eram tidos como os quadrados, religiosos, que não tinha nada a ver, mas agora, olha aí, esse liberalismo que Deus não deixou para a igreja, está trazendo essa palhaçada para dentro da igreja. Aí queremos avivamento, sabe quando teremos avivamento? Com essa liberdade que Deus não deu? Nunca! Porque não existe avivamento sem santidade. Não existe, foi dito aqui pelo pastor agorinha, avivamento sem entrega. Não existe, nunca existiu, nós não seremos diferentes. Não adianta a gente gritar, se jogar no chão, espernear, se nós não entregarmos a nossa vida de corpo, alma e espírito, vivemos em intensidade, em adoração, não haverá avivamento. Aleluia, oh glória. Primeira coisa, temos que ser revestidos do Espírito. Hoje, pelo menos lá na Ceilândia, aqui eu creio que não, mas a gente encontra jovens que têm vergonha de serem batizados com o Espírito Santo. Quando eu aceitei Jesus, a gente tinha vergonha de não ser, porque praticamente todos os jovens eram. Os cultos tinham 3 apelos. O primeiro, principal, quem quer aceitar Jesus, né? Quem quer reconciliar. O segundo, quem quer ser batizado com o Espírito Santo. Isso acontecia nos cultos de domingo. E o terceiro, quem quer entregar a vida para ser missionário, para ser missionária, para ganhar almas. E eu lembro que muitos jovens iam, inclusive eu fui várias vezes, e me entreguei para o santo ministério, e não me arrependo nem um pingo, foi a melhor escolha que nós fez. Hoje a gente entrega aos jovens as faculdades, que não é errado, aos cargos, que não é errado, mas pouco se fala em fazer missão, pouco se fala em ir, pouco se fala em se entregar. Detalhe, quando fala para uma moça em ser esposa de pastor, ela já grita, o sangue de Jesus Cristo tem poder. Quando se fala em ir para o campo missionário, já grita, o sangue de Jesus tem poder. Aleluia, então tá estreito, ninguém quer ir, falar id, fazer camiseta id, colocar tema id é fácil, difícil é ir de verdade, é se entregar de verdade, porque primeiro, temos que se encher do Espírito Santo de Deus. A verdade é que hoje, naquela época, você aceitava Jesus, você já queria ser cheio do Espírito Santo, passava dias orando, fazia culto, vigília, você ia para o culto, todo mundo era cheio, menos você. Você saía triste, falava, o que é que eu tenho? Será que eu sou pior do que os outros? E orava, e pedia, buscava, até que Jesus tinha misericórdia e batizava. Jesus me batizou com 2 meses. E assim a gente via os jovens buscando, mas de um tempo para cá, a vergonha foi tomando de conta. Aí os jovens, quando Jesus quer batizar eles, ele, não, Jesus, não me batiza não, eu sou muito bonitinho para sair marchando na igreja, eu sou muito bonitinha, meu cabelo está chapado, Jesus,
e vai desmanchar. Se eu chorar aqui, Jesus, meu Deus, a maquiagem vai borrar todinha, meu rosto vai ficar ridículo, pelo amor de Deus. O rapaz, não deixa aquele obreiro vir pôr a mão na minha cabeça, não, vai desmanchar o meu penteado, o meu gelzinho que deu tanto trabalho para fazer meu tupete, aleluia. Tem vergonha de ser cheio do Espírito Santo, mas não tem vergonha de ir para o TikTok e fazer dancinha depravada, né? Porque tem uns rapazinhos crente aí, vai pro TikTok. Rapaz, irmão, porque do jeito que as coisas estão indo, isso não é questão de uso e costume, não. Mas eu estou assustado. Rapaz fazendo sobrancelha fininha, umas calças que eu acho que é da irmã dele, só pode, ou da mãe dele que ele pegou emprestada. Vai pro TikTok, canta, desenrola, bate, não sei o que lá de ladinho. Ai, irmão, pelo amor de Deus, aí chega na igreja, tem vergonha de adorar, pelo amor, que Deus nos livre disso. Que Deus levante uma geração disposta a se entregar, disposta a adorar, disposta, aleluia. Olha só, eu não vou dizer isso aqui para me engrandecer, longe de mim, eu estou falando isso aqui só porque encaixa no que eu estou falando. Quando eu aceitei a Jesus há 16 anos atrás, a primeira vez que eu fui no monte, porque os jovens reuniam-se para ir no monte constantemente, eu pensei assim, a moça que me ganhou para Jesus, quando ela dobrou o joelho para orar, chegamos no monte, eu pensei que todo mundo ia fazer o círculo, e a gente ia orar de mão dada, e a glória ia descer. Aí chegamos lá, ela disse, olha, nós vamos tirar um período de joelho, depois a gente levanta e ora de mão dada. Eu falei, tá bom. Aí eu pensei, vou ficar perto dela, porque eu não vou orar menos que uma mulher. Olha só, eu não sabia que quem comanda o círculo de oração é as mulheres, né? Aí eu pensei, antes dela eu não levanto. E ela dobrou o joelho ali, irmão. E quando ela começou a orar, deu 10 minutos, irmão. Era o cascalho lá do Monte do Pessu. E eu já estava com o joelho doendo. E eu olhei assim, deu 30 minutos, parecia que ela passou a primeira marcha, assim, numa viagem bem longa. Aleluia. Deu 1 hora, parecia que ela pôs a quinta e estava descansando no piloto automático. Deu 2 horas e toda hora eu olhava no relógio e eu já estava orando ao contrário. Jesus, faz ela parar, pelo amor de Deus, faz ela parar. Pareceu que ela cronometrou 2 horas e meia, ela disse amém. Aí quando eu vi ela dizendo amém, eu falei, é isso mesmo, Jesus, eu creio, amém. Levantei com as pernas tudo dormente, doendo. Eu falei, meu Deus, esse povo ora tanto. Nós fizemos um ciclo, começamos a orar. Quando penso que não, a irmã faz bem assim, para trás, pô no chão. Eu olhei assim, eu falei, meu Deus. Aí o menino falou, não pega não, ela foi arrebatada. Eu falei, ela foi o quê? Aí ela foi arrebatada, eu falei, mas como assim? Aí ela ficou lá uns 25 a 30 minutos, aí ela começou a voltar. Aí ela levantou falando em mistério, aí ela disse, Deus me levou lá na casa da irmã fulana de tal. Eu falei, o quê? Tu não saiu daqui? Ela falou, não, Deus me levou em espírito. Tu ainda vai entender essas coisas. Pensa um novo convertido diante disso. Eu falei, tá bom, né? A irmã estava querendo tirar a própria vida com a faca, e Deus me levou lá e mandou repreender o espírito da morte. Eu repreendi, a irmã jogou a faca de lá. Quando eu saí, a irmã estava dobrando o joelho e chorando com a Bíblia na mão. Ela disse, Deus me tirou de lá e me levou lá na favela do Mingau, onde eu morava. Aí tinha um bequinho que eu passava para ir para casa, tinha um poste assim grandão, e o pessoal lá era meio macumbeiro, não sei se é ainda, aonde tinha esse poste. Deus me levou lá na favela e eu vi um demônio grandão de trás daquele poste lá. Eu pensei, logo lá, Jesus. Você ri porque não é você que ia passar lá sozinho aquela madrugada. Aí oramos, viemos para casa. Quando eu desci, irmão, que eu avistei aquele poste, eu falei, Satanás, a irmã Débora já te viu, tu saia daí, está repreendido em nome de Jesus. Quando eu passei do poste, eu passei voado, eu cheguei em casa, minha mãe, o que é, menina? Eu falei, foi poder demais no monte, mãe, a senhora tinha que ver, aleluia. Mas sério, irmão, eu louvo a Deus porque eu aceitei a Jesus no meio de uma juventude que orava. Aí a gente vivia orando, sabe o que a gente brincava? Por incrível que pareça, eu não estou aqui inventando coisa, eu não preciso disso para emocionar ninguém. A gente brincava de quem
ora mais. A gente chegava na igreja e orou quantas horas essa madrugada? Um dizia, orei 2 horas, outro dizia 3 horas. Eu li o livro Heróis da Fé, aleluia. Depois eu li o livro Por que Tarda o Pleno Avivamento. Leonardo Ravel disse que o cristão que não ora pelo menos 2 horas não vale um vintém. Eu falei, meu Deus. Lutero disse que quando ele orava 2 horas durante a manhã, ele vencia Satanás o dia todo. Aí eu botei isso na cabeça, e minha meta era 2 horas. Tinha aquele DVD do Toque no Altar, ele era 2 horas batido. Eu botava aquele DVD do Toque no Altar, e enquanto não acabava, aí eu fui pegando gosto, irmão. Daqui a pouco eu orava 3, 4 horas. Teve um dia que eu dobrei o joelho para a honra e a glória do Senhor, aleluia. Meia-noite, 8 horas da manhã eu estava orando. Minha mãe disse, como é que tu fala tanto, menino, com Deus? Eu falei, mãe, é tão bom quando o céu destrava. É difícil destravar, aleluia. Nessa geração moderna tem, aleluia. Eu vou exagerar aqui, irmão, e eu sei que eu não estou exagerando, e ao mesmo tempo eu creio que estou. 60% dos crentes que aceitaram Jesus de 2010 para cá não sabe o que é um céu destravado em oração, aleluia. Por quê? Porque o céu, quando a gente está ainda na carne, nunca provou disso, é no mínimo 1h30 gritando, guerreando contra a carne, e aquele sono batendo, e a gente guerreando, mas quando destrava também, irmão, aleluia, é igual fogão de lenha, vai pondo lenha, mas quando pega também dá para cozinhar a noite toda. Assim é o crente quando consegue destravar o céu. Aí depois que ele pega ritmo, é meia hora, depois de 30 minutos de joelho, o céu destrava, aí haja madrugada, orando com Deus e tendo visão, revelação. A gente ia para o culto, um jovem começava a contar uma revelação, eu dizia, para, e contava o resto, para você entender. Por quê? Por causa do revestimento de poder. É interessante aqui que Jesus disse, olha, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Primeiro, a centralidade é o evangelho. Nós precisamos pregar o evangelho. Essa geração está em decadência porque estão arrancando os pregadores do evangelho do púlpito e estão colocando um coaching para pregar uma mensagem de autoajuda, uma mensagem emocional. E a igreja não precisa de autoajuda, ela já tem ajuda do alto, aleluia. Estão tirando os pregadores do evangelho e colocando um estandarte para fazer a galera sorrir. E como disse o amado pastor que me antecedeu, a igreja não era para estar dando gargalhadas de piadas gospel, não. A igreja era para estar derramando lágrimas na presença de Deus. Mas o negócio hoje é levar o povo a sorrir, não a chorar. Aí apelamos, fazemos igual a mulher do fluxo de sangue, gastamos tudo que temos. E antes, indo a pior, né? Fazemos aí, investimos 50, 70, 100 mil, dependendo dos congressão aí, 200 mil em pregador famoso, em cantor, para ver se aviva a igreja. Aí fica aquela expectativa, no congresso nós seremos avivados, vai vir fulano de tal, como se fulano de tal tivesse pílula de avivamento no bolso. A igreja não é avivada, aleluia, através de famosos, através de eventos grandes. Não, a igreja é avivada quando ela voltar aos pés da cruz, quando ela se derramar. E outra, já dizia um grande avivalista, não se faz congresso para avivar a igreja, se faz congresso para celebrar o avivamento que temos. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. Isso é muito sério. Olha só, primeiro, pregai o evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Temos que pregar a mensagem de Cristo para que o povo crê. Depois, olha, expulsarão demônios. Nunca esqueço. Essa moça, essa mesma que orou 2h30, que me ganhou para Jesus, irmã Débora. Nós fomos fazer uma visita à casa da saudosa irmã Almerinda. Quando nós chegamos lá, ela bateu, chamou a irmã Almerinda, veio atender a gente. Ela entra aí. Quando a irmã Débora, isso diante de Deus, Deus pode matar meu filho e a minha filha, que é o que eu mais amo no mundo. Se eu estou mentindo aqui, irmão. Quando a irmã Débora botou o pé daqui fora, para dentro da casa, a nora da saudosa irmã Almerinda caiu endemoniada no quarto. E a gente chegou lá, ela rastejava igual uma cobra. Irmã Débora pegou e expulsou aquele demônio. Aleluia. E eu olhei aquilo, novo convertido.
E eu falei, Jesus, eu quero isso. E a gente estudava e meditava e pedia a Deus e orava, pedia autoridade. Porque primeiro, ir de pregar o evangelho, depois expulsar demônio. Só que expulsar demônio não é tão fácil quanto parece. Não é tão fácil quanto parece. Alguns filhos de um dos principais da sinagoga, chamado Seva, principal do sacerdote, ou seja, um pastor-presidente. O pastor-presidente Seva tinha os filhos. E os filhos dele eram metidos a exorcistas, expulsadores de demônio. E o método de exorcista, a gente sabe que não expulsa, só engana. Alguns jogam água benta ali e fazem. Só que como eles ficaram sabendo da forma que Paulo expulsava demônio, acharam interessante. Porque provavelmente viram ou ouviram alguém contando que Paulo chegava e em nome de Jesus, saia, e os demônios saíam. Não sei se eles presenciaram o fato da menina lá, na Macedônia, quando Paulo disse em nome de Jesus, sai, o demônio saiu, e por isso eles foram parar na prisão, houve um terremoto, você sabe da história. Mas eu sei que eles chegam agora, vê o rapaz lá endemoniado, e diz assim, conjuro-vos, ou seja, saiam, em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Os demônios oraram, como é que é? Conheço Jesus. E sei também quem é Paulo. Agora, vocês, quem são? Nunca vi vocês. Vocês não me causam medo algum? Porque eles tinham o quê? Teoria. Prática, não. Experiência, não. Argumento eles tinham, Mas a teoria, disse Leonardo Rabelo, não pode tomar o lugar, o conhecimento não pode tomar o lugar da experiência. E a experiência não pode ser usada para fazer uma doutrina para a igreja. É claro, mas tem muita gente que tem conhecimento, tem gente que sabe até o número da sandália que Moisés calçava, mas não tem autoridade, não tem poder, não tem graça. E de que adianta? Então eles chegam para expulsar em nome de Jesus. Eles estavam certo, porque em outro nome não dava para expulsar. Mas não é só clamar o nome de Jesus. Existe uma geração que fala de Jesus, mas não conhece Jesus e nem é conhecido no inferno. Que canta, que ruge ao leão, mas não tem ideia nem do que significa isso. Que canta a poder no nome de Jesus, para cadeias quebrar, e nenhuma cadeia é quebrada. Por quê? Porque é da boca para fora. Não adianta a gente clamar o nome dele da boca para fora. Não adianta, eles vão, conjuro-vos, em nome de Jesus é quem Paulo. Conhecemos Jesus e sabemos quem é Paulo. Agora vocês quem são? Aí o que os demônios fazem? O endemoniado parte para cima deles, dá uma surra neles, e a Bíblia faz questão de dizer que, além de envergonhados pela surra, eles saem nu. Essa geração que anda nu por aí, que anda com as tomara que cai o pastor, tomara que cai o pregador, tomara que cai todo mundo, a geração que gosta de expor o corpo. Paulo disse para a gente apresentar o corpo em sacrifício vivo, ou seja, aleluia, e apresentar o corpo em culto. Essa geração moderna não quer apresentar o corpo em culto, mas quer cultuar o corpo. É a geração que eu tenho que me enquadrar nos padrões exigidos pela sociedade, que eu dependo da aprovação dos outros, porque se eu não for aprovado, eu vou me trancar, eu vou diminuir, eu vou ficar isolado, eu vou cortar meus pulsos, eu vou parar com isso, eu não vou mais para a igreja. Age como se, aleluia, quem comprou ele foi algum ourives por aí, alguém que vende prata por aí. Não, você não foi comprado com ouro nem prata, mas com precioso sangue real. Então, pelo amor de Deus, já dizia o cantor, você tem um valor, o Espírito Santo se move em você.
E eu sou mais audacioso em dizer, ele não só se move, ele faz morada dentro de você. Então, se enquadrando ou não nos padrões da sociedade, você é um príncipe e uma princesa de Deus e ninguém tira isso de você. Então não deixa ninguém, aleluia, entenda, você pode até não ser nada, como nós realmente não somos, mas o nosso Deus é tudo. O nosso Deus é tudo. Então ele sai dali e apanharam, nus, envergonhados, e não conseguiram expulsar o demônio. Em outra ocasião, de um endemoniado, eles não conseguem expulsar. Jesus chega e diz, ô geração incrédula, até quando eu estarei convosco? Em particular, eles disseram a Jesus, por que nós não conseguimos expulsar? Aí Jesus disse, existe casta de demônios que só saem com jejum e oração. Sabe, existe demônios que, se você for crente de oração, um bom testemunho, você vai expulsar. Mas existe outros que não basta só ser crente e ter um bom testemunho. Tem que ter uma vida de jejum e oração. Embora, se eu pudesse, todo cristão faria teologia. E com pessoas crentes, porque tem professor de paracletologia, a doutrina do Espírito Santo, que ele ensina sobre o Espírito Santo, que você fica de boca aberta, e depois ele abre a boca e diz que não crê no Espírito Santo. Então, é até complicado, Bom seria que tivesse ensinadores cheios do Espírito Santo. Mas diploma de teologia não expulsa demônio. Cargo eclesiástico não expulsa demônio. Para você expulsar demônio, você, primeiro, tem que ser em nome de Jesus. Segundo, você tem que ter autoridade para isso. Os fariseus pediram que Jesus morresse, os principais dos sacerdotes incitavam a multidão para pedir a morte de Jesus. Por quê? Porque Jesus ensinava com autoridade e eles não. Tem gente que até não tem uma boa oratória, uma boa retórica, uma boa dinâmica verbal, porém tem autoridade. E entre a dinâmica verbal perfeita e a autoridade, eu prefiro a autoridade. Porque falar bonito, pregar bonito, você impressiona os homens. Agora a autoridade, aleluia, aí o inferno tem que recuar. E é isso que Deus precisa, uma geração com autoridade. Um dos congressos que mais marcou minha vida, uma senhora não sabia ler, foi pregar. Chamou um jovem para ler a palavra para ela, o jovem leu a palavra. Ela só disse isso, hoje Deus, eu lembro até hoje a expressão que ela usou, hoje Deus vai curar, salvar e batizar com o Espírito Santo. Ela falou desse jeito, só precisou disso. Jesus tomou a casa, foi uma glória naquele ambiente, aleluia. Jesus salvou, as pessoas vinham para frente pedindo para aceitar a Jesus como seu salvador, ou seja, essa senhora tinha autoridade. Agora, como é que vai expulsar demônio com celular cheio de vídeo pornográfico? Como é que vai expulsar demônio com celular cheio de música pornográfica? Como é que vai expulsar demônio? Esses dias eu vi a esposa de um pastor, quase infartei, postar em um status de uma rede social. Gente, é só eu que estou me apaixonando pelo Lúcifer da série. Eu fiquei pensando, como é que uma esposa de um pastor assiste uma série chamada Lúcifer e ainda fica apaixonada pelo Satanás? Agora pense diante de um demônio. Pense diante de um demônio. Cheguei certa feita na Bahia para pregar o evangelho.
Viajei na época na Agrovila, lá não tinha asfalto para chegar lá, aonde eu fui. Cheguei lá marronzinho, de tanta poeira, o carro que a gente estava não tinha ar-condicionado. E se fechasse os vidros, morria sufocado. Se abrisse os vidros, faltava morrer da poeira. Mas chegamos. Cheguei lá, a irmã veio tão felizinha, a senhorinha. O irmão quer beber água? Eu falei, quero. Ela foi lá e pegou uma garrafa de 2 litros, dessas transparentes, de água. E quando eu olhei a água, da cor de suco de tamarindo. Porque a água do Rio São Francisco, ela é dessa cor. Quem conhece sabe, lá para a banda da Bahia. Em Minas já é mais limpo, mas na Bahia é dessa cor. Aí Jesus falou comigo, bebe e não faz nem careta. Irmão, foi uma das melhores águas que eu já tomei na minha vida. Aí alguém chegou e disse, pastor, tinha acabado de chegar na casa do pastor. Pastor, minha mãe está endemoniada lá, está quebrando tudo. Aí o pastor, e aí? Sei que você chegou agora, eu vou lá, você vai lá? Falei, vou, né? Vamos lá. Eu cheguei para trabalhar, bora trabalhar. Aí eu cheguei, irmão, estavam tentando segurar ela dentro da sala lá, em cima do sofá, janela fechada. Quando eu cheguei assim, do lado de fora assim, ela começou a gritar lá dentro, o Gabriel não, tira ele daqui, o Gabriel não. Aí o pastor e o pessoal da casa ficou assim, quem é o Gabriel? Aí o pastor, ele aí. Aí eu falei, nossa pastor, ele o Satanás te conhece por aqui na Bahia também, mas fica esperto. Eu falei, tá bom. Entramos e expulsamos o demônio. Irmãos, autoridade, que Deus dê autoridade para nós. Mas só tem autoridade quem se porta como um servo de Deus. Quem muda de atitude. Não adianta eu ficar, Deus, me liberta, cantando músicas, me liberta, me transforma. Existem coisas que de nós mesmos, nós não conseguimos nos libertar. É Deus que vai nos libertar. Mas existem coisas que você, temos que criar vergonha na cara e fazer igual Daniel. Propor no coração não se contaminar. Propor no coração não se contaminar. Né? Sabe que é cilada, mas não sai de lá. Sabe que ali vai lhe prejudicar. Toda vez que vai ali, cai, se arrebenta, peca, se enrola e faz e acontece. Mas não sai de lá. Sabe quando vai ser liberto? Nunca. A amizade, toda vez que cola com aquela amizade, né, com a amiguinha, acaba saindo com ela e os 10 namorados que ela tem. Aí, toda vez é isso. Em vez de cortar a amizade, ou pelo menos se distanciar, não abre mão da amizade. Mas é minha amiga, eu sou cristão, eu tenho que mostrar diferença. Ei, aleluia. Eu vou dizer algo aqui que Tiago disse, isso é muito pesado, mas devia voltar a ser pregado nas nossas igrejas. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que se constitui amigo do mundo é inimigo de Deus. Não existe amizade. Uma vez que você se converte de verdade, você vai ser o chato da história. Você não vai ser mais legal para quem quer viver uma vida depravada. Vão te excluir da rodinha, como fizeram comigo. Eu chegava lá na boca e dizia assim, olha, tu não é mais daqui não, tu agora é irmão, sai daqui, tu agora é diferente. Aquilo me entristeceu por uns dias, mas passou o tempo, eu entendi que de verdade eu não pertencia mais àquele ambiente, àquele lugar. E a minha vida foi um exemplo de vida para muitos daqueles que eles me olhavam e diziam, um dia eu vou para a bênção também. E alguns estão na bênção hoje, outros morreram, outros estão presos. Mas graças a Deus que eu consegui, foi quando eu consegui me libertar de tudo que não prestava e viver uma vida para Jesus. Assim somos nós, tem coisa que nós temos que propor no coração, não nos contaminar.